Olá, eu sou a Vitória Ribeiro dos Santos, bolsista PIBID, eu curso farmácia pelo UEL e sou orientada pela professora e doutora Sueli Fumi Amado Gata e vou apresentar um trabalho sobre a atividade da fluoxetina C sobre o crescimento de Trypanosoma cruzi. A doença de Chagas ela foi descrita em 1909 por Carlos Chagas, que identificou o seu vetor, o ciclo de vida, o agente etiológico e as principais características dessa doença. O agente etiológico da doença de Chagas é o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. E essa doença, ela acomete milhares de pessoas no mundo, sendo endêmica na América Latina. O tratamento da doença de Chagas é realizado com o único fármaco disponível no Brasil, o bezonidazol. Esse fármaco ele apresenta eficácia limitada na fase crônica da doença e muitos efeitos adversos, e com isso acontece a descontinuidade no tratamento. Por isso, se faz necessário a busca por novos fármacos eficazes e seguros para o tratamento da doença de Chagas. Espécies de Pseudomonas são bactérias amplamente estudadas como agentes de biocontrole devido sua diversidade metabólica. A fluoxetina C é um composto organometálico produzido por Pseudomonas aeruginosas, CPLV, com potente atividade antimicrobiana para diferentes espécies de bactérias e fungos. Sobre o efeito da fluoxetina C sobre o crescimento e a curva de epimastigotos, os parasitas eles foram tratados com diferentes concentrações de fluoxetina C, variando de 0,12 a 2 microgramas por ml por 72 horas. Os resultados eles foram avaliados pela porcentagem da viabilidade celular, considerando como 100% as células não tratadas, que é o controle. A concentração inibitória de 50%, o IC50, foi determinada correspondendo a um valor de 0,416 microgramas por ml. E a concentração inibitória de 90%, o IC90, correspondeu a um valor de 1,5 microgramas por ml. Já para investigar o mecanismo de morte induzido por fluoxetina C, primeiro, a cinética de crescimento de epimastigotas tratados com a concentração de IC50 foi monitorada por 120 horas. Após 72 horas aproximadamente, houve uma redução percentual de 77% nas contagens dos epimastigotas. O efeito do composto ele persistiu até 120 horas, como mostrado na figura 2, indicando assim um efeito inibidor prolongado da fluoxetina C. Para a detecção de espécies reativas de oxigênio, formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi foram tratadas com fluoxetina por 72 horas e foram incubadas com 10 micromolar de H2-DCFDA por 45 minutos protegidos da luz. O H2-DCFDA é um marcador não fluorescente que sofre clivagem dos grupos acetatos por esterases intracelulares, sendo oxidado e convertido em diclorofluoresceína, que é altamente fluorescente na presença de espécies reativas de oxigênio. Como controle positivo, foi utilizado o H2O2, a 20 milimolar. A fluoxetina C ela induziu um aumento de espécies reativas de oxigênio totais de 124,88 vezes no IC50 e no IC90 induziu um aumento de 147,27 vezes, quando comparado ao controle não tratado. A fluorescência ela foi medida nos comprimentos de onda de excitação e de emissão de 488 e de 530 nanômetros, respectivamente, em espectrofluorímetro Victor X3. Para um ensaio de peroxidação lipídica, formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi foram tratadas com fluoxetina por 72 horas, onde foram incubadas com 50 micromolar de DPPP durante 15 minutos à temperatura ambiente. O DPPP é essencialmente não fluorescente até ser oxidado a um óxido de fosfina por peróxidos, que é o DPPPO. Epimastigotas apresentaram um aumento da peroxidação lipídica de 35,94 vezes e 362,10 vezes, respectivamente. H2O2 também induziu o aumento de 21,80 vezes na peroxidação lipídica e em epimastigotos. O H2O2 foi utilizado como controle positivo.
A fluorescência ela foi medida nos comprimentos de onda de excitação e de emissão de 355 e 460 nanômetros, respectivamente, em espectrofluorímetro Victor X3. Para avaliação da integridade da membrana celular, formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi foram tratadas com fluoxetina por 72 horas e foram incubadas com 0,2 microgramas por ml de iodeto de propídio, o IP, por 10 minutos em temperatura ambiente. Células com a membrana íntegra captam pouco IP, apresentando assim baixa fluorescência. Porém, as células cuja membrana que esteja alterada permitirão a entrada de IP, que se ligará ao DNA emitindo alta fluorescência. A aquisição de dados e análise elas foram realizadas imediatamente após a marcação em um citômetro de fluxo Fax-Calibur equipado com software CellQuest. Um total de 10.000 eventos foi adquirido na região previamente estabelecidas com o parasito. Alterações na fluorescência do IP foram quantificadas como percentual de células alteradas para a membrana plasmática. A digitonina foi utilizada como controle positivo. Avaliamos a integridade da membrana celular utilizando o IP por citometria de fluxo. Os histogramas mostraram um aumento na intensidade de fluorescência de IP em epimastigotas, indicando a ruptura da membrana celular. O aumento de células IP positivas foi aproximadamente de 15,86% para o IC50 e 63,54% para o IC90. Já o controle positivo de digitonina aumentou a fluorescência em 92,4%. E esses dados eles confirmam os resultados da peroxidação lipídica. Também foi realizados experimentos adicionais para avaliar a diminuição do volume celular. A figura 6 mostra uma diminuição significativa do volume celular nas concentrações testadas quando comparado com o grupo controle. O tratamento com IC50 resultou em redução de 63,89% do volume celular, e as células tratadas com IC90 apresentaram uma redução de 68,46%. Já o controle positivo, actinomicina D, também reduziu o volume celular em 25%. A aquisição de dados e análise elas foram realizadas em um citômetro de fluxo, o Fax-Calibur, utilizando um software CellQuest. A fluoxetina C ela é obtida a partir do sobrenadante da cultura de Pseudomonas aeruginosas, sem envolver muitas etapas de purificação, diminuindo assim os custos de produção. Os resultados mostraram aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, peroxidação lipídica, diminuição do volume celular e rompimento da membrana celular, sugerindo assim que a fluoxetina C desencadeia via de morte celular por causar distúrbios na integridade da membrana celular de epimastigotas. E os resultados obtidos nesse estudo, eles podem nortear o desenvolvimento de um novo fármaco para o tratamento da doença de Chagas. O estágio em que se encontra o desenvolvimento dessa tecnologia é em laboratório. Os agradecimentos vão ao CNPq pelo apoio financeiro para o desenvolvimento deste projeto e à orientadora professora e doutora Sueli Fumi Yamado Gata pela oportunidade de desenvolvimento deste trabalho. Aqui estão um contato institucional e obrigado a todos.